Tá bom. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, como o pastor Jorge comentou, a gente começa hoje o estudo do Antigo Testamento, né? Mas como ele colocou, é um nome que na academia as pessoas já não utilizam mais. É preferível chamar de Primeiro Testamento. Então vocês vão encontrar algumas literaturas que já não chamam mais de Antigo Testamento, mas de Primeiro Testamento. Mas para isso a gente vai ler aonde? No Novo Testamento primeiro. Vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos colocar aqui alguns fundamentos para nós estudarmos ao longo desse período o Primeiro Testamento. Romanos 15, verso 4. A gente vai ler 3 passagens do Novo Testamento, ou Segundo Testamento. Romanos 15, 4. Essas passagens que vão balizar todo esse nosso estudo do Primeiro Testamento, né? Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então aqui Paulo, ele está fazendo referência às Escrituras do Primeiro Testamento. Então ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Esse é um princípio. A gente vai utilizar do Primeiro Testamento para o nosso ensino. Outra passagem está lá no Evangelho segundo João, capítulo 5. Esse é outro fundamento importante. João capítulo 5, versículo 39. Também aqui é uma referência às Escrituras do Primeiro Testamento. João 5, 39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o próprio Cristo, ele afirma que as Escrituras do Primeiro Testamento testificam acerca dele. Então esse é outro padrão que a gente vai utilizar aqui. Ler as Escrituras do Primeiro Testamento com foco em Cristo. Outra passagem, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. O próprio Cristo, de novo, fazendo referência às Escrituras do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou Velho Testamento. E disse-lhes, Lucas 24, 44. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Olha como que Jesus, ele faz referência ao Primeiro Testamento. Ele utiliza uma divisão que havia na época. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele também aqui fala que esse material testificava acerca dele. Então esses aqui são os princípios que nós vamos utilizar para estudar o Antigo Testamento. É um material que serve para o nosso ensino e é um material que vai apontar para Cristo. Então nós, como cristãos, devemos ler o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento dessa forma. Existem algumas pessoas que questionam isso, que falam assim, que o melhor seria se nós não tivéssemos acesso ao Antigo Testamento. Eles falam assim, olha, era melhor que nós só tivéssemos o Novo Testamento, que a gente não se perderia em alguns textos difíceis do Primeiro Testamento. E a gente só se basearia a nossa fé nas palavras de Jesus e nas palavras dos apóstolos. Algumas pessoas pensam assim. Se a gente tirasse o Antigo Testamento da Bíblia, daria para nós vivermos a fé cristã? Daria. Só que nós não teríamos o quê? Um suporte. Por quê? A igreja primitiva, ela contava com essas escrituras para falar acerca de Cristo. É claro que no Antigo Testamento tem pensamentos lá, tem ideias que já são para nós ultrapassadas.
em função da vinda do Senhor Jesus. Mas nós podemos ter essa escritura para entender qual foi o processo que Deus utilizou até a chegada a Cristo. Então, eu entendo como sendo radical essa questão de falar, deveria ser tirado todo o Antigo Testamento e ficar só com o Novo, para a gente não se perder em alguns textos. Então, é porque isso aí tem que ter um trabalho, né? A gente tem que ter aquele trabalho de continuidade. O que do Primeiro Testamento continua sendo válido e o que é que ficou lá na cruz de Cristo? O que não tem mais valia para nós? E isso é um trabalho importante. Não é um trabalho tão simples, mas ele é bastante importante. A igreja primitiva tinha problema com isso? Tinha. Vamos ver uma passagem, Colossenses capítulo 2. É bom colocar esse fundamento logo aqui de início e gastar um tempo com isso, para que no estudo a gente vá avançando sem precisar retornar para isso. Colossenses capítulo 2. Se você observar a partir do verso 14, Paulo vai trabalhar naquela igreja de Colossos, ou Colossas, essa questão das sombras. Então ele vai começar a citar algumas coisas ali, que eram sombras, mas sendo que a realidade é Cristo. Então ele fala aí sobre guardar dias, guardar os sábados, as festas, as luas novas. E no verso 17, o que ele fala? Que essas coisas são sombras, mas a realidade do corpo, o que é? Cristo. Então, esse é outro princípio. A gente vai ler o Primeiro Testamento entendendo as sombras, que essas sombras vão apontar para a realidade que está em Cristo Jesus. O que é sombra? A sombra, ela é uma imagem da realidade, mas ela não é a realidade em si. Então, tudo que está no Primeiro Testamento, ele contém verdade, mas não contém a realidade plena dos fatos. O próprio Evangelho de João também coloca isso, vamos ver? João capítulo 1, versículo 17. Ele vai dizer o quê? Que a lei veio por Moisés, tá, o padrão, a lei, tudo aquilo que eles consideravam como normativo do Primeiro Testamento, a lei veio por Moisés, e aí fala, a graça e a verdade vieram por Jesus. Não quer dizer que não havia graça no Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, e nem que não havia verdade, porque o Salmo 119, por exemplo, ele fala que as Escrituras são a verdade. A palavra verdade aí, é a palavra realidade das coisas. Então, toda aquela verdade do Primeiro Testamento, ela apontava para uma realidade plena, uma realidade maior, que é Cristo Jesus. A igreja primitiva, ela entendia que o Primeiro Testamento era inspirado por Deus. Vamos ver isso? Vamos lá para Timóteo. 2 Timóteo. Paulo escrevendo e utilizando-se de conceitos, fundamentos do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. 2 Timóteo 3, 15. Aqui ele está falando acerca do depósito que havia em Timóteo. Olha o que ele diz. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. O que é isso? Primeiro Testamento. Não tinha Novo Testamento quando Timóteo era novo, concorda? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha agora, toda a escritura, qual que é essa escritura que Paulo está falando? É o Primeiro Testamento. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Visando o quê? Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro, pleno, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele entende que aquele Primeiro Testamento ele é inspirado e que ele vai ser útil, né, para transformar o homem, para levar o homem a ser um homem maduro, a ser um homem perfeito. Esse é o conceito que eles tinham do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. A igreja se utilizava desse Antigo Testamento na pregação, e aqui talvez seja um dos pontos mais fundamentais para nós hoje.
A igreja primitiva se utilizava sim, bastante. Só que é de maneira diferente do que a maioria de nós faz hoje. As pessoas geralmente elas utilizam hoje o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, e valorizam as histórias lá como sendo as histórias mais importantes, e isso é um grande erro. A igreja primitiva, ela usava do Primeiro Testamento, mas lançava imediatamente em Cristo. Vamos ver isso? Logo na primeira pregação, Atos capítulo 2. A primeira pregação da igreja, logo depois do derramamento do Espírito Santo. Olha como eles utilizavam as Escrituras, de maneira farta. Atos capítulo 2. Teve o derramamento do Espírito, e é o que acontece? Tem ali uma surpresa, as pessoas elas começam a ficar perplexas com o que estava acontecendo. Veja o verso 12 de Atos 2. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Veja, teve um fenômeno espiritual ali, o derramamento do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo. As pessoas que não entenderam isso, elas fizeram um questionamento. Elas olharam e não entenderam. Uns ficaram perplexos e falaram assim: o que é isso? Outros começaram a zombar. Disseram assim: eles estão bêbados, estão cheios de mosto, cheios de vinho. É em função dessa pergunta que Pedro vai pregar. Então veja o verso 12 novamente, tem uma pergunta aí: o que quer dizer isso? Aí Pedro vai usar essa palavra e vai pregar. Veja o verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 da manhã. Mas isto, o que é isto? O que isso quer dizer? Aí olha agora a resposta dele: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele vai pegar a Escritura, vai pegar o Primeiro Testamento e vai começar a pregar. Então ele vai fazer a aplicação. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele aqui cita a Escritura como cumprimento. Aí olha agora a pregação dele em cima disso. Isso aqui é um exemplo para a igreja hoje. Homens israelitas, escutai estas palavras. Olha o tema dele agora. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha agora a Escritura de novo. Porque dele disse Davi. Aí ele vai citar de novo o Primeiro Testamento, mas aplicando a Cristo. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Olha agora o que ele faz. Ele citou a Escritura, e agora ele vai explicar o que significa a Escritura. Porque quem lia essa Escritura de maneira normal, entendia o quê? Que estava sendo uma profecia acerca do próprio Davi.
Mas agora ele vai explicar, verso 29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, Antigo Testamento, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Viu como ele aplica a Escritura? Ele cita Davi e lança em Cristo. Verso 34, ele faz a mesma coisa, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, Escritura de novo, disse o Senhor ao meu Senhor, isso aqui é o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o que ele faz aqui? Ele pega a Escritura do Primeiro Testamento e interpreta aplicando a Cristo. Esse é o princípio de utilização do Primeiro Testamento que nós temos que fazer. Ok? Isso aqui você vai ver no Novo Testamento direto. Paulo, ele era um exímio pregador disso. Ele pegava a Escritura do Primeiro Testamento e colocava como sendo o cumprimento dela em Cristo ou na vida da igreja. Então esse padrão a gente não pode perder. A gente vai lá para o Primeiro Testamento, a gente vai estudar cada livro permitindo o Senhor, mas o nosso foco sempre será qual? Levar essas Escrituras para o destino dela. O destino dela é Cristo. Ok? Vamos lá para o Gênesis. Vamos começar então. O que a gente vai notar aqui? Qual que é o problema grave quando a gente vai estudar o Primeiro Testamento? Você vê que eu estou colocando todas as dificuldades para a gente tentar superá-las para que o ensino depois seja bem tranquilo, bem calmo. Qual que é o problema aqui do Primeiro Testamento? O Primeiro Testamento ele levou cerca de 1000 anos para ser fechado, para ser escrito. Então, são 1000 anos de escrita até nós chegarmos nesse material que nós temos em mão. Na Bíblia protestante, 39 livros, não é isso? Na Bíblia católica, 46 livros. O que acontece aí? Se ela é escrita durante 1000 anos, ela não usa somente uma fonte. Ela tem várias fontes, várias tradições. Esse é um ponto importante. Então, eu não posso ler o Primeiro Testamento vou usar um termo bem popular, de uma vezada só. Eu não posso pegar e ler tudo de uma vez, porque vai dar problema. Porque cada texto aqui atende a um tempo, a uma determinada tradição e a um determinado período em que o povo de Deus estava vivendo, estava caminhando na terra. Isso tem que ficar bem claro para nós. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com textos aqui bem antigos. E a revelação do Senhor ela é gradual. Ela vai sendo conforme a aurora. Ela vai vindo, depois vem outra camada, vem outra camada. Então nós não podemos pegar um texto antigo lá do Primeiro Testamento e defini-lo como sendo o texto definitivo da nossa fé. Porque ele pode ter tido o quê? Uma variação. Esse é o conflito que dá. Você quer ver um exemplo claro disso? Que as pessoas começam a questionar a Bíblia? Vamos lá para o segundo livro de Samuel, antes de a gente entrar em Gênesis. Vamos bem devagar, o pessoal verificar essas nuances aí. Vamos pegar o segundo livro de Samuel. Esse é um livro antigo, bem antigo. Olha como que vai estar escrito nele, 2 Samuel 24, verso 1. Como que é a primeira expressão que está na sua versão aí? A minha diz assim, ó. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Está assim? Sim. Quem que é o agente aí? E incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e a Judá.
Quem que incitou a Davi nesse texto? Vamos ler de novo? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi. Quem incitou a Davi? O Senhor, não é isso? Está claro ou está claro? Está claro. A ira do Senhor se acendeu, aí o Senhor vai fazer o quê? Vai incitar Davi a numerar o povo. Para essa tradição aqui, quem que leva Davi a errar? O Senhor, não é isso? Vamos. Quando você for estudar a Bíblia, tem que tirar a caixinha teológica da tia Doquinha lá e ler o texto conforme ele está aqui. Quem que incitou a Davi a errar? O Senhor. Por quê? Para essa tradição antiga, quem faz o bem e o mal? O Senhor. Lembra lá do texto de Isaías 45:7? Eu sou o Senhor, eu faço o bem e faço o mal. Para essa tradição aqui não tem problema nenhum falar assim, Deus incitou a Davi, Deus faz o mal, Deus faz o bem, Deus faz tudo. Para nós não é estranho isso? É estranho. Porque você fala assim, como é que Deus vai levar alguém a fazer o mal? Deus é bom, Deus não prova ninguém, não tenta ninguém nesse sentido. Mas o texto está claro, a gente não pode lutar contra o texto. Vamos ver essa mesma passagem paralela? Primeiro livro das Crônicas. Então em Samuel era o Senhor, não é? Ok. Primeiro Crônicas, capítulo 21, verso 1. Quem que incita Davi aí em Crônicas? Primeiro Crônicas 21. Quem que está incitando a Davi? Ah, Satanás. Aí já deu rolo agora. Que o texto fala assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Aí você fala, foi Satanás ou foi o Senhor? Aí quem é somebody love fala assim, não, foi Deus usando o maligno. O texto não está dizendo isso. Por quê? O Crônicas aqui já é um texto mais tardio. Esse texto mais tardio, ele quando vai utilizar da tradição e escrever a história, ele já faz com a consciência que o pessoal lá do início não tinha, porque aqui já é uma consciência que está afetada pelo quê? Pelo cativeiro babilônico. É lá no cativeiro babilônico que os judeus vão ter contato com esse dualismo. Então lá que vai surgir a ideia do quê? De Satanás como sendo um inimigo que se opõe a Deus dessa forma. Estão entendendo ou não? Tem um texto mais antigo em que os judeus acreditavam assim, ó, tudo vem de Deus. Não tem lá o texto do Êxodo que fala assim, Deus fere, Deus mata, Deus dá vida, Ele é Deus. Você consegue hoje pregar isso na igreja evangélica, falar assim, olha, é Deus que coloca todas as doenças em nós. Você consegue falar isso ou não? Não, tem gente até que não aceita nem que Deus coloque enfermidade. Tem gente que fala o quê? Toda enfermidade vem do diabo. A pessoa nem considera a questão humana do cuidado com o corpo. Você vai encontrar a teologia da prosperidade, por exemplo, que ela fala, toda enfermidade vem do maligno. E o interessante é que eles usam esse texto da cura, onde fala que Deus coloca a enfermidade, eles usam esse texto, mas eles não conseguem enxergar que o texto fala acerca de Deus colocando enfermidade. Qual texto que é esse? Êxodo capítulo 15, verso 26. Lá fala, eu não vou colocar sobre vocês as enfermidades que eu pus sobre o Egito. Por quê? Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Então, para aquela tradição, o que acontece? Deus está colocando enfermidade, Ele traz morte, traz vida, traz tudo. Qualquer evento que vem, que acontece, está onde? Está em Deus. Deus é verdadeiramente soberano, Ele é exaustivo, Ele atua em tudo. Não tem espaço para o mal. Como que Satanás era visto nessa tradição? Satanás não era visto como esse oponente que nós enxergamos hoje. Ele era o quê? Ele era como se fosse um promotor de justiça. Era alguém que vinha lá e acusava as pessoas diante de Deus. Exemplo, livro de Jó. Lembra do livro de Jó? Vamos ver lá, Jó capítulo 1. Jó é um livro bem antigo. Então a tradição de Jó também coloca Satanás como sendo o quê? Alguém que trabalha no desígnio do Senhor.
que é a história de Jó? Quem que coloca Jó na trama? Foi Satanás ou foi Deus? Foi Deus. O que Deus pergunta para Satanás aí? Viste o meu servo Jó? Aí o que Satanás pede para Deus? O que ele quer? Então, a gente quando cita automaticamente, o que a gente fala? Satanás quer tocar no Jó. Mas não foi isso que Satanás pediu. Lê com atenção aí, o que ele pede? Quem que ele pede para tocar no Jó? Deus. Quem que vai tocar no Jó? Deus. O Senhor vai lá e toca nele, não é isso? Aí quem que Deus designa? O Deus designa o Jó, o Satanás para tocar no Jó. Mas Satanás não pede para tocar no Jó. Satanás quer o quê? Que Deus toque no Jó. Então, o que a gente tem que ler lá no texto é que fala assim: a ira do Senhor se acendeu contra Davi. Ou seja, já tinha algo errado, aí a ira de Deus vem. Então, assim, eu sei que é difícil, esse conflito vai. A nossa tendência é ler esses textos antigos, por isso que eu falo, o Primeiro Testamento ele dá problema. Por quê? A gente assume uma postura o quê? De defensor de Deus. Porque nós já temos a visão do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Deus é Pai, Deus é bom. Tanto é que na igreja primitiva tinha gente que rejeitava o Antigo Testamento. O Marcião, por exemplo. O Marcião falava assim: o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus de Jesus é outro. Porque ele não conseguia ler. Ele falou assim: é impossível o Pai de Jesus agir dessa forma. Porque a nossa questão é essa, a caixinha, é a bendita caixinha mesmo. A gente lê o texto e fala assim: a ira do Senhor se acendeu, Deus vai levar o homem a errar. A gente não aceita isso, por quê? A nossa mente já tem o Novo Testamento na revelação de Jesus. Por isso que eu falo, nós temos que ir lá atrás e entender. Para eles lá, a revelação do Senhor é gradual. Isso aqui eu vou falar todo o estudo para vocês. A revelação do Senhor é gradual. Ela vai ascendendo até chegar o dia perfeito. Então, para eles lá atrás, eles não tinham a dinâmica que nós temos hoje. Então, como que eles enxergavam tudo? O bem e o mal vem de Deus. Vamos ver isso? Isaías 45, verso 7. Então, eles falam assim, Deus se irou mesmo e mandou Davi, porque Deus quer castigar Davi. Isso é a visão primitiva. O pessoal que já deu um avanço, ele já coloca Satanás na história. Por isso que eu falo, a gente tem que ter esse cuidado. O nosso papel aqui não é entrar como defensor de Deus. É entender o quê? O pessoal primitivo lá tinha uma ideia acerca de Deus. Nós aqui já estamos muito na frente, porque nós temos Cristo revelado. Isaías 45, verso 7, diz o quê? Ele faz o bem. Você consegue hoje falar que Deus faz o mal? É difícil, mas Deus faz em certa medida isso aí, como sendo o quê? Uma atitude punitiva. O Novo Testamento coloca isso? Coloca. Quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você vai olhar ali do versículo 7 ao versículo 11, você vai ver que interessante isso. O que o texto vai enfatizar? O que Paulo vai dizer? Paulo fala assim, olha, eles tiveram a chance, eles não receberam o amor da verdade, a palavra chegou até eles. Qual que é a consequência disso? O que Deus vai fazer? Verso 11, Deus vai enviar a operação do erro, para que eles acreditem em quê? Na mentira, isso é juízo. Então Paulo, ele coloca isso como uma consequência.
Os primeiros lá atrás, aquele grupo da tradição mais antiga, não enxergava assim. Tanto é que para eles o que era? O juiz de Deus. Deus passa e manda matar todo mundo. Não é uma dificuldade que nós temos? O pessoal fala assim, Deus no Antigo Testamento, ele mandava matar criança, matar mulher, matar velho, matar todo mundo. Deus era sanguinário. Por que não é assim mais hoje? Aí cria o conflito. Por isso que eu falo, alguns irmãos, o Marcião, volta a dizer, ele chegou e falou assim, não, o Deus do Antigo Testamento é o demiurgo, ele é um Deus que operava na criação. O pai de Jesus é outro Deus, que é o Deus bom. Por quê? As pessoas fazem a leitura da Bíblia de maneira literal. Ela não considera nem a tradição que foi escrita, nem a linguagem que é utilizada. Ela lê todos os textos da Bíblia como se fosse um texto só. Essa é uma dificuldade que nós temos. Olha o nome desse livro, o que é? Bíblia. O que significa Bíblia? É uma coleção de livros. Então são vários livros que estão agrupados. Só que não é de um autor só. Você fala, o autor é Deus. Não é isso. São vários autores inspirados por Deus, só que cada um aqui tinha a sua dimensão, o seu entendimento, a sua época. Então você não pode ler a Bíblia de uma vez só. Não é um livro que você lê de um autor, não é um jornal. Cada livro aqui tem uma linguagem específica. Eu vou mostrar em Gênesis para você ver que no próprio Gênesis tem texto diferente que é colocado junto. Exatamente. Isso. Exato. Isso. 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 Sim. Perfeito. Para o pessoal que está na live aí, o que ela está falando? Essas escritas do Primeiro Testamento, o que elas têm em comum, né? Elas fazem parte de uma cultura. Então tem hora que o povo judeu, ele está onde? No Egito. Tem hora que ele está na Babilônia. Tem hora que ele está sob o cativeiro persa, influência grega. Então cada escrita dessa atende o seu tempo. Por exemplo, se a gente fosse escrever hoje essas histórias aqui, nós utilizaríamos uma linguagem diferente, atual. Então a gente tem que fazer sempre aquele trabalho, pegar a nossa mentalidade, levar lá na época, enxergar como eles enxergavam e trazer para cá. Vamos pegar essa questão do Gênesis que eu falei para vocês. Vamos lá. Gênesis 1:1 até o 2:4, por exemplo, é um bloco. Isso é um bloco que fala da criação, até o 2:4. Pega o Gênesis 2:4. A parte A do Gênesis 2:4 fala assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Aqui encerra a primeira parte. Olha só, no mesmo versículo, você já vai entrar com outro texto. No dia em que o Senhor fez a terra e os céus e toda a planta, aqui ele já conta uma outra história, que vai terminar onde? Lá na frente, lá no Gênesis 4. Então, o que acontece? Aqui é um exemplo de como os textos do Antigo Testamento eles são encaixados um no outro. Lembra quando a gente do Apocalipse, que a gente falou? O Apocalipse ele foi escrito em blocos. O Antigo Testamento, o Primeiro Testamento também. Por exemplo, como que é o nome dos 5 primeiros livros aí? Como é que a gente chama esse bloco? Pentateuco. O que é penta? 5. Então vem de 5. Só que olha que interessante. A gente fala assim, quem que é o autor do Pentateuco? Moisés. Então a gente fala assim, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, correto? E aí vem uma pergunta, no Pentateuco,
lá no final do Pentateuco, fala acerca da morte de Moisés. Quem que escreveu isso? Foi Moisés? Aí vem Josué, ou quem pode ter escrito isso? Então veja, eu sei que é novidade para vocês, mas vamos lá. O Pentateuco, ele não foi escrito por Moisés. Oh, que heresia que eu falei agora, meu Deus do céu. Não foi escrito por Moisés. Não foi. O Pentateuco, o que ele é? É a tradição que vem de Moisés. Então eles pegam todos os relatos lá de Moisés, e o que eles fazem? Eles agrupam em blocos. Aí na teologia você vai ter uma discussão, quantos blocos formam? Tem uma matéria que fala assim, formação literária do Pentateuco. O que isso significa? Eu sei que isso é novidade, mas a gente vai bem devagar. Formação literária do Pentateuco. O que eles falam? Pegaram lá, alguns defendem 4 blocos de textos e inseriram. Aí saiu isso que nós chamamos de Pentateuco. Por que é colocado Moisés? Porque tem textos que vêm de Moisés e vêm da tradição de Moisés. E quem que é o destaque aqui na história? É Moisés libertando o povo, ele sendo libertador. Então, essa tradição é chamada da tradição mosaica. Eles vão pegando esses relatos e formam o texto. Aí a pergunta, quando esse texto então foi compilado? Lá no cativeiro babilônico. Então olha que interessante, esses primeiros textos aqui da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, eles não são os primeiros a serem escritos. Você quer um exemplo disso no Novo Testamento? Quais são os primeiros livros do Novo Testamento? Quando você abre a Bíblia lá, Novo Testamento, aparece o que lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram os primeiros escritos do Novo Testamento? Não. Quais foram os primeiros escritos? As cartas de... Quem é o autor? As cartas de Paulo. Ele foi o primeiro escritor. Mas quando você abre o Novo Testamento, você vê lá, Evangelho. Só que o Evangelho, olha que interessante, o Evangelho trata da vida de Jesus, não é? A vida de Jesus é o evento anterior ou posterior à vida de Paulo nas igrejas? É anterior. Só que Paulo é o primeiro a escrever, então ele está escrevendo lá, carta à igreja de Tessalônica. É o primeiro escrito, Novo Testamento, Tessalônica, Gálatas, está lá, primeira carta. Só que está falando de um assunto que é o quê? Posterior já a Jesus. Ele está falando, olha, quando eu preguei aí, eu ensinei isso para vocês têm que viver assim, 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 porque o Senhor fez isso. Então ele já está falando já lá na frente. Quando os evangelistas vão escrever o evangelho, os evangelhos, as cartas de Paulo já estão circulando na igreja, concorda? Só que não tem nenhum relato que chama evangelho. Aí eles vão escrever sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus é anterior ou posterior à vida de Paulo nas igrejas? É anterior, mas a carta, ela surge muito tempo depois. O Antigo Testamento é a mesma forma. Aqui eles estão falando da criação lá de Moisés, da libertação, só que não é na hora que está acontecendo o fato que eles estão escrevendo. Eles vão escrever muito tempo depois. Então, qual texto que é bem antigo no Primeiro Testamento? O livro de Jó, por exemplo. Esse aí é considerado por alguns, talvez, o texto mais antigo. Esse livro aqui de Samuel, as tradições, a gente vai ver isso. Então, vocês têm que ter em mente isso. A Bíblia não é um livro que está em ordem cronológica. Tem até uma Bíblia de estudo que fala assim, Bíblia de estudo em ordem cronológica. Já viram essa Bíblia? Tem lá para vender. Qual que é o primeiro versículo dela, vocês sabem? Olha, ele está falando assim, ordem cronológica, ordem dos eventos. Não é Gênesis 1:1. Não é. Se você abrir lá, não está. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é. Aí você fala, tem algo anterior a isso? Tem. Qual o versículo que é? João 1:1. Lê aí João 1. No princípio era o verbo. Esse no princípio era o verbo é antes da criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, cronologicamente no tempo, esse versículo é antes de Gênesis. Aí essa Bíblia faz isso, ela coloca em ordem cronológica, para a pessoa ler e entender o tempo da escrita.
Sim, sim. É boa pergunta essa. Qual que é o critério utilizado para colocar em ordem, né? Então, o primeiro testamento foi fechado, depois o segundo. Por exemplo, as cartas de Paulo, qual que é o critério que usa? O tamanho. Eles colocaram pelo tamanho. Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Então, as maiores cartas até chegar em Filemão, que é menor. As outras é a tradição mesmo. O que eles começaram a colocar? O que Jesus fala, lembra? O que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Essa era uma divisão que eles acharam. Então, lei de Moisés, coloca lá no início. Salmos, profetas. Então, cada um vai ter a sua divisão. Nem sempre foi assim. Aí já vai entrar na história do livro, né? Nem sempre a Bíblia foi desse jeito, né? Com essa ordem dos livros. Então, isso é interessante. A pergunta dele, qual que é o critério? Por que fechou dessa forma? Eles estudaram lá e chegaram à conclusão que assim ficava numa ordem distribuída. Só que aquilo, aí eu tenho que enxergar que aqui é uma coleção de livros e que isso aqui não está em ordem de tempo, senão vai dar problema. Você pega lá a história, Crônicas, Reis, eles estão juntos ali, mas você vê que passa muito tempo. Tem coisas que estão lá na frente que está fazendo referência ao passado. Então a gente tem que ter essa noção, né? Os evangelhos também. Quando a gente vai lendo dessa forma, encaixando no tempo, auxilia, não mata todas as dúvidas, mas auxilia a gente a entender. Tem um escritor chamado Frank Viola, que ele fez um estudo interessante, e foi divulgado em forma de livro. Ele fala assim, a história não contada do Novo Testamento. Aí o que é isso? Ele pega o livro de Atos dos Apóstolos, inteiro, e vai encaixando as cartas dentro do livro de Atos. Entendeu o que ele faz? A história da igreja está acontecendo, até a prisão de Paulo lá. Então, se a prisão de Paulo é no final de Atos, as cartas têm que estar no meio de Atos. Por quê? Paulo está viajando e ele está escrevendo. Então, ele coloca nessa ordem, aí fica legal para a gente entender como que esse pensamento vai crescendo, vai evoluindo. Isso deveria ser também um padrão nosso para estudar o Primeiro Testamento. Por isso que a gente tem que sempre fazer essa colocação. Ok? Moisés não ia falar da morte dele, mas tem gente que vai insistir com você. Vai falar assim, não, ele falou sim. Foi Deus que revelou para ele. Aí você fala, tá bom, então fica aí você tem a fé, então não adianta. Se você... O perigo sempre do texto bíblico, o que é? O fundamentalismo. O fundamentalismo, ele vai chegar, vai falar, não, se está escrito que é assim, é assim. Aí você chega para o fundamentalista e fala assim, olha, mas Jesus mandou você também arrancar a mão. Você já cortou o seu olho, já arrancou a mão? Não, irmão, aí não é literal. Fala, aí não é literal, né? Aí é legal, né? Quando é algo que vai atingir você, não é literal. Então tem que tomar esse cuidado, não pode brincar com a Bíblia assim. Ah, é tudo literal. Tá, mas então faça lá igual alguns irmãos fizeram na igreja primitiva, que se castravam literalmente. Vai falar, aquele camarada lá eu respeito, porque ele acredita que é literal e vive aquilo. Aí o cara fala, não, o texto é literal ali, aquela passagem é literal. Mas por que você não fez então? Por que você não arrancou seu braço? O seu olho já pecou? Você já olhou alguma coisa indecente? Arranca. Não, irmão, ali não é arrancar assim não, ali é inutilizar. Falei, aí você sabe explicar, né? Aí você sabe explicar. Vamos voltar para o Gênesis então. Qual que é a disputa que tem acerca do Gênesis? Então é da tradição de Moisés, e vai falar o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha agora já surgindo uma dúvida. O que é terra? O que é terra? Como que está essa terra na sua Bíblia aí? Escrito terra aí. Maiúsculo ou minúsculo? Quando você lê com a mentalidade de hoje, o que você lê? Céus e terra. O que é terra para nós hoje? O planeta Terra. Mas nessa época que foi escrito, eles entendiam a Terra como o planeta Terra? Ah, então não pode ser o planeta Terra aqui. Só aí já derrubou um monte de coisa, não derrubou? Você fala, meu Deus, eu vou sair daqui maluco. Porque
É só você questionar o texto. Planeta Terra, eles entendiam o planeta Terra como nós. Eles sabiam que era uma bola, assim, O que o pessoal doideira lá da Terra plana fala? Que a Bíblia dá base para a Terra plana, não fala? E é verdade. Se você pegar as dimensões da Terra, do planeta Terra, que está nas primeiras tradições da Bíblia, você vai falar assim, é Terra plana. Porque o formato que eles acreditavam que a Terra era esse. Uma vez eu peguei um debate com uma moça lá que é terraplanista, fundamentalista radical, braba. Ela falou para mim, você é herege, porque você não acredita na Bíblia. Eu falei, é verdade, eu sou herege. Por quê? Ela falou assim, porque na Bíblia fala que a Terra é plana. Eu falei, é verdade. Aí ela se espantou. Aí, tá vendo, você admite. Eu falei, é verdade. Nas traduções antigas, nas tradições, eles acreditavam que era assim. Aí ela ficou olhando para mim, então resolveu a questão. Eu falei, não resolveu a questão. Aí tem os textos lá de Isaías que fala, né, sobre o globo da terra. Ela falou, mas a palavra de Deus é inspirada, então para ela é o seguinte, o que está lá no começo é aquilo e acabou. Eu falei, lá eles estão escrevendo segundo a perspectiva que eles tinham. A terra era plana, logo acima da terra tinha o quê? O trono de Deus. Então para eles era assim. Se você subisse com um foguete naquela época, onde que você ia bater? Logo no trono de Deus, que estava logo acima da terra. Que era a imagem do templo de Jerusalém. Lá em Isaías vai falar que qual que era a imagem que Isaías teve lá? Os serafins que estavam ali no trono, que é logo acima da terra. Por quê? Era o que eles entendiam. Então, quando ele vai falar que tinha água em cima, e do formato da terra, é terra plana sim. Só que é em função da visão que eles tinham. Quando Paulo fala assim, o evangelho que foi pregado a todos os habitantes da terra, Colossenses 1:23, que habitantes da terra são eles? Era o pessoal que estava aqui na América? Não, Paulo nem sabia que tinha habitante aqui na América. O que era habitante da terra para ele? Mundo conhecido da época. Então você tem que ler a Bíblia dessa forma. Eles não tinham internet, eles não sabiam, não tinha falado foguete para saber o formato da terra, que não devia nem chamar planeta Terra, né? Devia chamar planeta Água. Aqui é muito mais água do que terra. Então quando eu leio o texto, eu tenho que ir lá de novo, lá na mente dele, lá, e entender o que aquele mocinho lá entendia. Ele fala assim, criou os céus e a terra. Qual terra aqui então é essa terra aí? Difícil, né? Dá tilt na mente. Por quê? Sempre entendeu terra como planeta, aí vem alguém e fala que não é, a mente para. É normal isso. Parou. Mas vamos tentar entender. Qual que era o contexto de Deus do Antigo Testamento? Deus era Deus da onde? Qual que é o nome que a gente vê lá? Esse é o Deus de... Da onde que é esse Deus? De qual local? Deus de? Fala, alto. Deus de Israel. Concorda que é o Deus de Israel? Então no Antigo Testamento, Deus estava vinculado mais ao quê? A um povo específico. Aí tem um versículo do Antigo Testamento que a gente usa hoje, mas é impossível de usar hoje. Olha alguma coisa aí que já ficou lá para trás, quer ver? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí o que o pessoal usa hoje? Que se eu eleger um candidato crente, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está errado isso. Por quê? Não tem mais nação, estado, que Deus é o Deus dele. Não tem mais. Por quê? Como que Pedro vai atualizar esse verso? Vamos ver isso? 1 de Pedro 2,9. Aqui já vai derrubar a marcha para Jesus, hein? Aqui já vai acabar com a marcha aí para Jesus. Porque eles colocam lá, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí põe a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Aí quando você vai na Bíblia, como que Pedro atualiza isso? 1 de Pedro 2,9, o que ele fala aí? Pode ler alto. 1 de Pedro 2,9.
Nação? Que nação que é essa? Não. Não pode ser Israel. Se você falar que é Israel, você matou o texto. Vós sois. Quem é esse vós aí? A igreja, gente, pelo amor de Deus. A igreja é a nação santa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Qual nação que é essa hoje? A igreja. Não é o Brasil, não é Israel, não é Estados Unidos, não é França, não é Rússia, não é China, não é nada disso. Mas no Primeiro Testamento, qual que era a nação de Deus? Deuteronômio capítulo 7, Deus fala assim, olha, eu escolhi vocês. É a nação de Deus. Então Deus era o Deus de Israel, o povo. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que vira o Deus de Israel, nação formada. O Deus de Israel, na visão deles, guerreava contra quem? Por isso que o diabo sai de destaque, você percebe? Que conforme vai aumentando o conhecimento, a gente coloca o diabo como inimigo, mas quais eram os inimigos do povo? Quem era, gente? Os deuses das nações. Era uma batalha de deuses, não era? Lembra lá quando capturaram a Arca da Aliança, botaram de frente da imagem do deus Dagon. Aí quando Israel perdia uma batalha, o que os povos inimigos falavam? O nosso Deus ou os nossos deuses nos deram vitória sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel vencia uma batalha, o que eles falavam? O Deus nosso, Javé, deu a vitória para nós. Então no Antigo Testamento era Deus de nações. Era o Deus de Israel contra o Deus de outros povos. Só que não era para ser assim. Por quê? Qual que era a missão de Israel? Era, sendo fiel a Deus, ia levar a mensagem o quê? Para todas as nações. Só que isso aí eles falharam. Paulo vai desenvolver esse assunto. Então no Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, Deus era o Deus de Israel. Agora, como que nós chamamos Deus agora? A gente também fala às vezes, né? Ó Deus de Israel. Não, a gente não ora assim? Mas como que nós deveríamos chamar Deus, segundo a revelação do Novo Testamento? Pai. Por que você falou isso? Quem que falou isso? Jesus. Jesus agora está trazendo o quê? Está falando, olha, o Pai não é só da nação de Israel agora. Agora é para levar o Evangelho para o mundo todo. Porque em Cristo, lembra que Paulo fala? Não tem grego, não tem gentio, não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Cristo é tudo em todos. Então eu tenho que olhar o Primeiro Testamento e enxergar que a dimensão divina deles era o seguinte: Deus é o nosso patriarca, que é o nosso Deus, da nossa nação, que vai pelejar contra as outras nações. Isso era a visão do Primeiro Testamento. No Novo Testamento, isso está ampliado. A igreja agora é formada por gente de todas as nações. Vamos ver isso? Mateus capítulo 28. Veja como essa fronteira das nações é derrubada. Mateus capítulo 28. Por isso que a gente faz missões. A gente leva para o mundo todo. O que é para a gente fazer no mundo todo? Mateus capítulo 28. Verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na... Ó, terra de novo aí. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Discípulos de todas as nações. Não é mais o Deus de Israel. Agora é o Pai. É o Pai da humanidade. Agora é discípulo. Já pensou se fosse só o Deus de Israel? Onde é que a gente estaria? Fora. Paulo fala isso, ó, eles por terem rejeitado, Deus agora se volta para as nações. Então, tenha isso em mente. Quando eles falam assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o que é isso?
Deus está abençoando a nossa nação. Nossa nação é abençoada porque é a nação de Deus. Cada nação tem o seu Deus. Por isso que era difícil para eles o que? Deus abençoar alguém estrangeiro. Mas lembra que Jesus já tocou nessa ferida com eles lá? Porque eles falam assim: nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, então a bênção de Deus está sobre nós. Aí Jesus começa a citar episódios do Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, que ele fala: você lembra na época do profeta Elias? Lembra na época do profeta Eliseu? Quem é que foi curado lá? Para quem que foi enviada a palavra? Aí começa a falar para estrangeiro. Por quê? Porque você vai ver que no Primeiro Testamento só tem um profeta que é enviado a fazer uma missão estrangeira. Quem foi? Antigo Testamento. Quem foi o profeta que foi enviado para um povo, sem ser o povo de Israel? Jonas. Ele aceitou? Ele aceitou depois de olhar também Deus abençoando aquela nação, ele ficou feliz? Não. Por quê? Ele era nacionalista. Ele está olhando a Deus operando num povo que era mau, um povo que era inimigo do seu povo. Aí ele fala assim: não é possível, eu vou ter que fazer essa missão. Ele não quis ir. Em Jonas, presta atenção, a gente vai chegar nesse livro ainda. Em Jonas, todo mundo obedece a Deus, todo mundo, menos Jonas. Lá obedece animal, faz jejum, o rei que é mau faz jejum, o pessoal lá que está no barco, todo mundo obedece a Deus, menos Jonas. A baleia lá, o grande peixe obedece, todo mundo, mas o Jonas está bravo. Aí ele vai a segunda vez, vem a palavra do Senhor, e daí ele vai. Aí você lembra que ele fala para Deus? Ele fala assim: não falei para o Senhor? Eu sabia. Eu sabia que quando eu falasse a palavra do Senhor, aquele povo se arrependeria. Por que ele está com o coração tão fechado assim? Porque a visão dele era nacionalista. Ele não aceitava isso. Para ele tem que ser o quê? Guerra. O povo está se voltando contra nós, a gente tem que arrebentar com o povo, porque eles massacravam os inimigos. Eles eram uma nação ruim, eles esfolavam as pessoas vivas. Então o que ele quer? Ele quer levar a bênção de Deus para aquele povo? Não. Ele quer levar o quê? O juízo. É o único profeta que anuncia fora da nação. Sim. Sim. Isso. Aí isso aqui vai ser o tema, permitindo o Senhor, do próximo estudo. O que é o próximo estudo? Por que eles usam aí, os editores, em Gênesis do 1 ao 11, é um bloco especial esse, Gênesis 1 ao 11. Dentro desse bloco tem subblocos, mas Gênesis 1 ao 11, por que eles usam essa linguagem aí? Aí cai no que ela falou. Por exemplo, a questão do dilúvio. É a Bíblia que apresenta o primeiro relato do dilúvio? Não. Já tinham outros relatos do dilúvio circulando. Tem um livro que chama assim, um relato chama A Epopeia de Gilgamesh. Pode procurar na internet que você vai baixar esse material. Ele é mais antigo do que o escrito bíblico. Então lá já tinha uma história de uma chuva, que teve um homem lá. Então nas culturas circulavam muitas coisas que a gente vai encontrar do Gênesis 1 ao 11. A gente vai mostrar o que é céu, o que é sol, por que tem que falar que o sol foi criado por Deus. Isso tem um significado. Não é só para falar, porque aquilo ali é um astro. Não. No tempo deles, você falar que o sol foi criado por Deus, sabe onde que impactava? Na religião babilônica. Por quê? Eles estão no cativeiro. O sol, o que é para os babilônicos? O sol é um deus. Para os egípcios, o sol é um deus. Aí você fala assim, ó, o nosso Deus, o Deus de Israel, criou o sol. O que você está falando para eles?
Nosso Deus é maior do que o seu. Por isso que é um texto bonito. Só que a gente já imagina assim, ó, mentalidade científica, sol, universo, estrelas. Eles não tinham essa visão. Eu sei que é difícil a gente fazer esse exercício, porque a nossa mente é programada para isso. Aí eu tenho que entender o caboclo lá, falar, ó, mocinho, o que era céu para você, o que era sol? Eles não sabiam que tinha via láctea. Não tem como eu ler a Bíblia assim. Eu tenho que ir na mentalidade dele. Ele está falando de um texto antigo, quando ele escreve sol, manhã e tarde. O que é isso? Uma cobra que fala? Que serpente é essa que está falando? Aí o pessoal fala, não, é porque antes lá da queda, né, o homem comunicava com os animais, aí fica uma forçação. Então, o que é uma serpente falando? O que isso significa? O dilúvio, qual que é o significado do dilúvio? Esses gigantes que nasceram depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. De onde que vem essa história? Então, é um trabalho de paciência. Então, a gente tem que entender, esse primeiro bloco, ele é escrito para atender alguma coisa. Aí, do 12 em diante, vem o quê? A história de Abraão. Por que que em Abraão é mais detalhado do que Gênesis 1 ao 11? Se Gênesis 1 ao 11 é muito tempo maior, concorda? Criação do universo, vamos botar assim. Vai só 11 capítulos. Aí de Abraão até a formação do povo vai detalhando a história de Abraão. Por que é escrito dessa forma? Porque eles querem mostrar o quê? A origem do povo. O livro das origens não é da origem do mundo. A gente que fala, eles estão falando da origem do mundo. Porque a gente já lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente quer debater com a ciência. O texto não foi escrito para combater teoria da evolução. Ele foi escrito com um propósito. Por que então do 12 em diante ele vai mais com calma? Por que esse bloco ele é bem detalhado? Porque ele quer mostrar o que para o povo? Que está lá no cativeiro. Ó, vocês têm uma origem. Vocês estão aqui por um motivo. Mas vocês têm uma promessa de Deus, vocês têm uma origem. Ele quer fazer o que? Ele quer resgatar a identidade de um povo que está aprisionado no cativeiro. Você quando está no cativeiro, você se sente como? Desprezado, humilhado. Você está lá subjugado. Por que ele fala que as mulheres vão ter dores de parto? A mulher não tinha nem tido filho ainda na história. Multiplicarei as dores de parto. A pessoa fala, é a dor de parto que a mulher se... Mas não tinha nascido ainda. Por que é multiplicador de parto? Sabe por quê? Porque a mulher, quando fosse gerar filho, o que aconteceria com o filho dela agora? Ele nasceria como? No cativeiro. Escravo. Aí sabe o que ele ia ser? Da Babilônia. Por que a terra está produzindo espinho? Porque agora eles não dominam uma terra, eles agora são escravos na terra. Por que no Gênesis o destaque é para o sábado? Por que coloca a criação e a criação termina com o sábado, com o descanso? Porque qual que é a coisa que o escravo mais deseja? Descansar. Então tem todo um sentido. Só que eu vou ler o texto de maneira literal, eu vou perder isso. Eu falo, o sábado é porque Deus descansou. Você fala, Deus descansou? O seu Deus se cansa? Aí não bate porque fala assim, Deus descansou. Aí Jesus fala assim, o meu pai trabalha até agora e eu também. Mas Deus descansou ou trabalhou? Por isso que a gente tem que posicionar cada texto no seu contexto. A coisa mais difícil não é isso aqui, é aqui, ó. É a mente, porque a gente já está lá anos e anos e anos, e é difícil eu abrir mão, porque eu já vou para o texto. Já percebeu que a gente faz assim? Eu vou para o texto, eu já quero que o texto fale aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu estou precisando de cura divina. Eu vou para o texto ler cura divina. Aí eu falo assim, Salmo 103, 3, né? Está escrito lá, esse é fácil acreditar na parte A dele, que fala assim, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Vocês acreditam que Deus perdoa todos os seus pecados? Acredito, claro. Eu peco, aí eu me arrependo e vou lá, Deus me perdoa, me lava no sangue de Cristo, tal. Minha mente nem entra em conflito, né? Deus morreu lá na cruz, Jesus, me perdoou. Mas e a parte B do versículo, que fala assim, e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Eu acredito também nisso? Então não vou ficar doente.
Eu posso pegar a doença, mas eu vou lá no texto, fazer igual a teoria da prosperidade, reivindicar de Deus. Deus, o Senhor falou, então o Senhor tem que cumprir. O meu corpo tem que ficar sarado. Você vê como que é complicado? Não está escrito. Ele que sara todas as nossas enfermidades. Aí o que acontece? Tem crente que morreu de enfermidade ou não tem? Falta de fé? Ué, mas está escrito que ele sara todas as enfermidades. Você vê como que tem um debate com o texto? Uma coisa é o que está escrito, aí você traz, por que está tendo esse debate? Sabe o que aconteceu? Você lê o texto. Para onde que você foi buscar a interpretação do texto? É na própria Bíblia? Não. Aonde você foi buscar? Na vida, na experiência. Você fala assim, não está batendo aí. Porque se ele sara todas as enfermidades, não pode ter crente doente. O crente pode até ficar doente, mas ele tem que ficar curado, porque está escrito que ele sara todas as nossas enfermidades. Aí então não precisa ter médico. Mas o próprio Cristo falou que são os doentes que precisam de médico. Você vê como que dá conflito? Então, se você ler a Bíblia de maneira fundamentalista, você vai ser um radical e vai ficar louco. Tem gente que faz loucura porque fala assim, está na Bíblia. Você vai pegar o Primeiro Testamento. Você aqui já apedrejou o seu filho porque ele foi rebelde? Não. Mas você fala assim, está na Bíblia, por que você não cumpre? Aí você vai, não, é porque isso aí, ó, já tem um não, né? Então o texto ele tem um porém. Porque você pegar o texto e falar assim, ó, alguém aqui é rebelde, vamos botar eu, Jorge, os irmãos lá, traga seu filho na praça, a gente vai apedrejar e vai executar o juiz em cima dele. Alguém aqui deixou de comer camarão por causa da Bíblia? Pela Bíblia, no Antigo Testamento, você não pode comer camarão. Ah, mas aí não vale, né? Carne de porco, não pode comer. Você guarda o sábado? Não guarda. Está todo mundo aqui em pecado, ó, por causa da roupa. Tudo, só a irmã acha que está com tecido só. O resto é tudo tecido diferente, ó, na mesma roupa. Não pode. Não pode. Aí você fala assim, mas está escrito. Está escrito. Como que Jesus fazia? O nosso padrão é Cristo, não é? Lembra quando Jesus era questionado pelos religiosos, o que ele falava? O que está escrito e como você interpreta. A questão do Primeiro Testamento é essa. Como que eu interpreto o texto? Então, é ler, como o senhor leu, e eu questionar. O que é céu aqui? O que é terra? Por que ele aponta para o céu? Se for pela ordem científica, não bate, porque tem luz antes do sol. Aí você fala, a luz não vem do sol? Por que ele coloca a luz antes? Aí fala, não, é a luz cósmica. Não, é outro sentido. Ele está falando que a luz não vem lá do sol. Não precisa disso. Mas na nossa realidade científica, da onde que vem a luz? Do sol. Então ele não está falando aqui em termos científicos, ele está falando em termos teológicos. Pode falar. É isso, outra questão, o sangue, tal do sarapatel, não é isso? O que a gente tem que olhar? O que era o sangue lá? Era da mesma forma como a gente cozinha aqui a carne nesses dias? O que o sangue representava para eles? Tinha alguma relação com o culto de idolatria? Tem tudo que colocar esse funcionamento. Pode, não é esse tipo de comida que ele está condenando ali. É isso aí. Eu já deixei de comer essa comida aí por causa desse texto. Uma vez o camarada lá em São Paulo fez uma maldade comigo. Ele me deu e falou assim, experimenta isso aqui. Eu comi. Ele falou, sabe o que é isso aí? Isso é o tal do sangue lá que vocês não podem, né? Eu falei, legal, interessante. Aí era bom, né? Só que aí, como o senhor falou, não é hoje, não é isso. Há todo um contexto lá que Paulo está falando. Por que ele fala muito de comida naquele contexto? Porque as oferendas, as comidas tinham muita relação com o quê? Com os deuses. Então ele é até muito sábio, né? Você vê que ele não é um assunto que ele é radical. Ele fala assim, olha, se você for numa casa, comer lá, e a pessoa colocar na mesa qualquer alimento, pode comer. Não questiona não. Agradece a Deus e come.
Mas se a pessoa chegar e falar assim, isso aqui é comida oferecida a ídolo, aí você não come. Então você vê como que ele é sábio. Ele não é radical na questão da comida. Ele fala, se o comer carne e o beber vinho escandalizar o teu irmão, não faz isso. Aí a gente bate no vinho, mas e a carne? A gente fala, como é que carne hoje vai escandalizar alguém? Alguém aqui fica... o pessoal vai falar, como é que você vai fazer um churrasco vai escandalizar alguém? Você fala, não é a carne, simplesmente a carne, né? Hoje escandaliza pelo preço, né? Mas não é a carne simplesmente. Tem todo um contexto por ali. O irmão via outro comer carne e ficava escandalizado. Por quê? Aquela carne lá é oferecida à divindade. Aí o irmão que era maduro, o que ele falava? O ídolo não é nada. Eu vou lá e... Por que tem pessoas que comem coisas sacrificadas hoje e adoecem e outras não adoecem? É o alimento em si ou é a vida da pessoa? Porque Paulo fala assim, tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Você já viu que às vezes a pessoa que é do mundo, ela tem menos medo do que o crente? Camada que é do mundo, a gente quando saia lá de noite, tinha lá a oferenda lá, os caras falavam assim, todo mundo, não tinha crente no meio não. Aí tinha um lá que falava assim, rapaz, não toca nisso aí não, que isso aí é da macumba. O cara, que macumba, rapaz? Ele chutava, pegava negócio, bebia, pegava o dinheiro, fumava o cigarro e não acontecia nada com ele. Agora tem crente que quando vê a macumba ali, ele fala, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Porque a mente dele atribui aquilo ali um valor espiritual. Aí você vê como que a Bíblia não é fechada nisso? Por que acontecem as coisas? Porque a mente dele aceita aquilo, coloca fé, dá vazão. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem assunto na Bíblia que não é dogmático. Depende de todo um contexto. Você pode ver que tem gente que tem testemunho que fala, irmão, eu comi comida lá que ofereceram para o ídolo, eu passei mal. Mas a Bíblia fala que a gente poderia até beber veneno, que não ia fazer mal algum. Então o que é? É o alimento em si, é a macumba que fizeram o feitiço? Não é isso. Por isso que vai entrar na do testemunho. Aí entra o testemunho e acabou a questão da doutrina. Porque o cara, um vai falar assim, rapaz, eu já tomei lá a cidra cerezé que estava lá, não aconteceu nada. O outro vai falar, rapaz, eu peguei lá só tocou em mim lá a moeda lá que tinha, minha vida desandou. O demônio é mais forte que o outro? Não. É a questão que da consciência. Vê aí, 1 Coríntios capítulo 8. Consciência. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o amor. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Aí a partir desse capítulo você vai ver como Paulo trabalha o que? A importância da consciência, do valor que se dá a alguma coisa. Tem gente que tem dúvida até hoje nisso. Para encerrar, quando eu lecionava lá em Caxias, no seminário, uma vez veio uma senhora falar comigo. Ela falou assim, irmão, semana que vem é a festa de Santo Antônio. A rua lá fecha. E tem umas comidas gostosas lá. Eu posso comer ou não? Aí eu falei para ela, depende. Ela falou assim, como assim depende? Eu falei, a senhora atribui algum valor de fé para aquela comida? Eu acho que a senhora atribui, porque a senhora veio perguntar para mim, né? Ela falou assim, eu atribuo sim, se eu comer eu não vou ficar em paz. Eu falei, então não como. Porque ela atribui que aquela comida é sacrificada ao Antônio, que o Antônio é um demônio para ela. Eu falei, então a senhora não come. Ela, é assim? Eu falei, é assim. A senhora atribui valor àquela comida. A senhora está falando que se a senhora comer, a senhora já botou na sua cabeça que ele é oferecido, a senhora nunca comeu, então a senhora já está há mais de 80 anos, sem comer, não coma. Agora, se a senhora olhar lá o irmão comendo, deixa ele comer. Se ele falar que aquilo não é nada para ele, não é nada. O cara passou ali na rua, né? Pegou o churrasquinho e comeu. Então, na Bíblia tem coisas que têm relação o quê? Com a consciência. Por isso que quando você olhar o Primeiro Testamento, parece que Deus ele foi mais pesado com algumas pessoas do que com outras, não foi? Você olha assim o relato e fala assim, aquele camarada só fez um negócio, Deus foi lá e agiu severamente. Exemplo, Uzá.
Na hora que ele foi botar a mão na arca, pum, Deus matou aquele homem. Boa intenção, não foi deixar a arca cair no chão. Aí o que você tem que olhar para o texto e falar? Conhecendo o caráter de Deus e o relato da tradição antiga. Por que é que ele relatou que Deus fulminou o homem que foi tentar segurar a arca? Agora tem uns camaradas lá que fizeram coisa braba e parece que Deus deixou. O que isso quer dizer? Tem uma outra questão por trás, não é só o texto lido. Por quê? Só Deus sonda o coração. A gente está lendo o texto e a gente está colocando o nosso peso de julgamento em cima do texto. E a gente vai começar a falar que Deus é injusto. Por quê? Eu estou olhando o texto e estou falando assim, Deus deveria agir dessa forma aqui e dessa forma acolá. Isso é o entendimento que eu tenho. Mas se eu acredito que Deus é justo, o que eu estou falando? Deus agiu com justiça. Embora aos meus olhos pareça que foi algo pesado. Agora tem um princípio aí na Bíblia, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Moisés feriu a rocha, não entra. Aí quando ele foi falar com Deus, eu falei assim, não entra comigo nesse assunto que não adianta. Não vou. Sim. Isso. Sim. É isso. Para as consequências. Tem um ponto interessante nisso aí também, que a gente vai desenvolver mais para frente, que é a questão. Em Cristo, houve alguma alteração nesse sentido do juízo? A gente vai ver isso, é interessante. Porque você vê, Cristo ele não cancelou o Antigo, o Novo Testamento, ele cumpriu. Nesse cumprir dele, que é toda uma questão de continuidade, né? Nesse cumprir, o que mudou nesse relacionamento de Deus com o homem? Será que Deus está mais bonzinho? Será que não? Isso a gente vai ver com calma. Então, vocês veem, tem que colocar esses fundamentos para a gente entender o Primeiro Testamento, para não ler nessa perspectiva literalista. Tem muita coisa que é literal, mas tem coisa que é a linguagem lá do autor, principalmente de uma tradição mais antiga, que vai atribuir Deus tudo, né? E a gente vai vendo que conforme o tempo vai passando, eles vão melhorando esse entendimento até chegar onde? Até chegar em Cristo. Em Cristo é a revelação final. Por isso que o Evangelho de João fala assim, ninguém viu a Deus. Aí você fala, como que ninguém viu a Deus? Moisés viu, Isaías viu. Esse ver a Deus que ele coloca é a questão da intimidade, daquele relacionamento de Jesus. Então, quem que é a resposta definitiva sobre Deus? Jesus. Então a gente vai caminhar dessa forma, entendendo cada texto e apontando para Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.